Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem vai assistir essa live depois. Hoje vou conversar com vocês sobre procrastinação. Então, quem já está entrando, manda o aviãozinho para avisar teus seguidores que você está num vídeo aqui comigo ao vivo. Para essas pessoas saberem. Mandem coraçõezinhos também para o próprio Instagram distribuir o vídeo. Enquanto o pessoal entra, eu preciso fazer um convite aqui, que semana passada eu fiz uma live e esqueci de falar do workshop de planejamento anual, que está com as inscrições abertas, que vai ser um encontro bem tranquilo, bem gostoso. Vou compartilhar uma ferramenta que ajuda a gente a olhar para 2023 com bastante carinho e com clareza, de forma bem tranquila, olhando para o essencial, para ver o que esse ano de 2023 trouxe de aprendizados, no que ele foi muito bom, no que ele não foi tão bom assim, e a partir disso a gente olhar para 2024, para qual que é o nosso próximo passo. Então, estabelecer objetivos é fácil, mas estabelecer os objetivos que são realmente o nosso próximo passo já não é tão fácil assim. Então, a partir dessa ferramenta, a gente vai fazer isso com muita paz, com muita tranquilidade. Bem-vindos para quem está entrando. Ah, que legal que vocês estão aqui. Então, para quem que é essa live? Para quem não quer mais parar no meio do caminho, para quem não quer mais ver os planos se acumulando. Deixa eu arrumar meu filtro aqui. Para quem não quer mais sentir que tem tanta coisa para fazer que foi vencida pela bola de neve. Para quem não quer se sentir mais incapaz, sabe? Quanto mais a gente procrastina, mais a gente alimenta essas crenças de que a gente não consegue, de que os outros conseguem, mais a gente não. Então, quem quer se livrar disso, manda um coração aí. E pra gente começar, antes de eu começar a live propriamente com vocês, vamos dar uma respirada funda juntos? Inclusive, deixa eu já fazer um pedido aqui, que é pra vocês, toda vez que eu falar alguma coisa que fez sentido, vocês me mandem um coração, porque eu não tô acostumada a fazer live, isso aqui é completamente estranho pra mim, e quando eu vejo os coraçõezinhos aí, eu me sinto conectada com vocês, tá? Então, não economizem os coraçõezinhos. Então, vamos respirar junto? Não sei onde você tá agora, mas pega esse momento pra você olhar pra você aprender algo novo aqui, pra você dar um passo a partir do conteúdo que você vai receber aqui. Então respira, puxa o ar bem mais lento, mais profundo do que você estava fazendo até agora. Sente o seu peito se encher e solta devagar. Sinalizando para você que você está presente nesse momento. Deixando para depois as preocupações do teu dia, puxando o ar, soltando o ar. Focando no aqui e agora. Focando em aprender o que vai te ajudar a não procrastinar ou a compreender a procrastinação e saber o que fazer
Nem sempre a solução da procrastinação vai ser fazer o que você queria fazer. Às vezes vai ser fazer as pazes com o fato de que talvez não seja o momento, tá? Então abram o coração para abrir novas possibilidades aqui. Se coloquem de forma intencional aqui. Estou aqui agora para aprender algo que vai me ajudar, de coração aberto para isso. Beleza? E para começar com vocês, antes de começar o conteúdo, eu quero contar uma história, que eu adoro contar histórias, né? Então eu vou botar uma música aqui. Se vocês não estiverem ouvindo ou estiver muito alto, eu quero que vocês me avisem, tá? Ó. Estão ouvindo? Vou começar a contar. No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que a gente ainda não conhecia. Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou meu ombro. Eu olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha, enrugada, sorrindo para mim. Um sorriso lindo que iluminava todo o seu ser. E ela me disse: "Ei, bonitão, meu nome é Rosa. Eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço?" Eu ri e respondi entusiasticamente: "É claro que pode." E ela me deu um gigantesco apertão. Não resisti e perguntei: "Por que você está na faculdade em tão tenra e inocente idade?" E ela respondeu brincalhona: Eu estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos e então me aposentar e viajar." Daí eu disse para ela: "Ah, você tá brincando, né?" Eu fiquei curioso para saber o que tinha motivado ela a entrar nesse desafio com a idade que ela tinha. E ela me disse: "Eu sempre sonhei em ter estudo universitário e agora eu estou tendo." Depois da aula, nós caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de 1 ano, ela se tornou um ícone no campus universitário. Fazia amigos facilmente, onde quer que ela fosse. Adorava se vestir bem e revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes que ela estava curtindo a vida. No final do semestre, nós a convidamos para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler sua fala, já preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão. Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse simplesmente: "Ai, me desculpem, eu tô tão nervosa, eu não conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo. Então deixe-me apenas falar para vocês sobre aquilo que eu sei." Enquanto a gente ria, ela limpou a garganta e começou: "Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguir o sucesso. Primeiro, você precisa rir e encontrar humor em cada dia. Segundo, você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Terceiro,
há uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos de idade e fica deitado na cama por um ano inteiro, sem fazer nada de produtivo, você vai ficar com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano sem fazer nada, eu vou ficar com 88. Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, vai ficar mais velho. Isso não exige talento nem habilidade, é uma consequência natural da vida. A ideia é crescer e através das oportunidades. E por último, não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem por aquilo que fizeram, mas por aquilo que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas com remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando. Ela desafiou cada um de nós a estudar poesia e a vivê-la em nossa vida diária. No fim do ano, Rose terminou o último ano da faculdade que começara há tantos anos atrás. Uma semana depois da formatura, ela morreu tranquilamente no seu sono. Mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral, em tributo à maravilhosa mulher que ensinou, através do seu exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser, se realmente desejar. Como que essa história chega para você? Sempre que eu falo de tempo, de gestão de tempo, de produtividade, eu sempre pergunto para os meus clientes: qual que é a vida que no final dela você quer se orgulhar de ter vivido? Eu penso em ser o mais produtivo que a gente puder, ser o mais realizado que a gente puder, por isso, porque a gente está aqui tendo uma oportunidade. A gente sempre vai ter motivos para não agir e sempre vai ter motivos para agir. Então, que os motivos para agir sempre sejam maiores. Obrigada, Andréia, pela partilha. É isso mesmo, eu entro em contato com esse tipo de conteúdo sempre, para me lembrar disso, para me lembrar que não é para sempre. Então eu preciso aproveitar enquanto eu posso. Então, gente, já comecem a partir dessa história a pensar no que vocês querem trabalhar nessa live, tá? O que vocês querem talvez tirar do papel, o que vocês querem talvez parar de agir só de última hora, desesperada e na urgência, talvez, tá? Procrastinação em si, todo mundo sabe o que é. Que é eu fazer um compromisso e eu não cumprir. Agora, por que a procrastinação acontece, já não é todo mundo que sabe. E a causa também não é uma só, nós vamos entender aqui. O que é importante a gente entender sobre procrastinação e que não se fala tanto é que procrastinação não é o problema em si, ela é um sinal, um sintoma de um problema. Então a procrastinação ela pode acontecer por inúmeras causas diferentes. E, então o que é importante a gente fazer quando a gente se pega procrastinando? Procurar entender o que me fez agir dessa maneira ou deixar de agir, tá? Então hoje, no que você está procrastinando? O que você está adiando? O que você está deixando para depois? Ou talvez o que você está fugindo? Qual que é essa questão na sua vida? Se você puder, pega papel e caneta, anota, faz anotação para você sair daqui realmente com algo. Qual que é aquela questão que você sabe que vai fazer bem para você fazer e mesmo assim não sai? Ou qual que é o compromisso que talvez você já tenha até desfeito, já tenha até desistido, que você pode retomar agora? Coloca uma intenção para daqui para frente, tá? Agora, o que acontece quando uma pessoa, a maioria das pessoas se pega procrastinando? Ela começa a pensar assim: ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso de novo. É ou não é?
Ah, não, da próxima vez vai, agora vai. E aí vai indo e aí algumas pessoas vão se cansar disso e vão mudar de ideia, vão desistir. Ou outras pessoas vão falar assim, não, tá me faltando comprometimento, tá me faltando força de vontade, tá me faltando mais convicção na minha decisão. Faz sentido isso que eu tô falando? Que muitas pessoas querem resolver assim? E agora eu quero perguntar pra vocês, faz sentido que seja força de vontade? Se fosse força de vontade, alguém aqui dessas pessoas que estão aqui teria esse problema? Se fosse força de vontade, falta força de vontade em quem procrastina? O que a gente precisa entender, preguiça e procrastinação, eu vou chegar lá, tá? Tenta ficar aqui até o final, depois, ou senão você assiste gravado depois, eu vou chegar lá, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a decisão, quando a gente toma uma decisão, o que a gente está fazendo? Eu tenho a opção A e a opção B. Eu tomo uma decisão, então eu descarto uma delas e eu escolho a outra. A decisão, ela vai determinar uma direção para mim, se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Mas a decisão não é o que vai fazer eu me movimentar na direção que eu escolhi. O que vai me fazer me movimentar na decisão que eu tomei é a estrutura que eu tenho para isso. Tanto as condições internas quanto as condições externas. Então, quando a gente toma uma decisão, não basta eu falar assim, não, agora eu vou fazer isso e pronto, acabou. A gente precisa se comprometer em criar as condições, em criar a estrutura. E às vezes a gente vai tomar decisão sem ter clareza de que a gente precisa dessa estrutura e que a gente não tem essa estrutura. Então, como é que a gente vai saber isso? Errando, ficando frustrada e vendo assim, puxa, tem alguma coisa aqui para eu aprender, tem alguma coisa aqui que eu não tô pegando. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Então não basta eu declarar, não importa com quanta convicção, com quanta decisão, eu preciso incluir nesse compromisso que eu vou criar estrutura, seja interna, seja externa. A estrutura externa vão ser as coisas que eu vou providenciar, são os arranjos que eu vou fazer, é o suporte às vezes de alguém que eu vou pedir. A organização, o planejamento são estruturas que a gente cria, tá? E as estruturas internas são a minha comunicação. Então, a minha comunicação, por exemplo, digamos que o seu objetivo seja mudar de profissão. Você está numa profissão hoje que não é o que você queria, você não sente que você está colocando os seus dons a serviço, as suas habilidades a serviço, e você tem um sonho que é de fazer uma outra coisa. Mas ao mesmo tempo que você tem esse sonho, você se acha completamente incapaz daquilo. E aí se você porque os nossos pensamentos são o nosso diálogo interno. E tudo aquilo que a gente escuta, a gente é influenciado por isso. Então se a minha comunicação interna é completamente contrária àquele objetivo, eu não sinto que eu sou capaz ou eu tenho algum conflito interno em relação àquilo, mas é mais um obstáculo que eu vou ter para eu não ter essa estrutura interna. Então, vocês estão entendendo como é uma questão da gente investigar? Muito mais do que tirar conclusões, muito mais do que se julgar, a gente precisa investigar o que é que está acontecendo, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que quer fazer dieta. Mas ela não separou um momento da semana dela para deixar as refeições dela no jeito. Isso, ela pode continuar procrastinando por meses, achando que é ela que não consegue fazer dieta. Só que o que acontece? Na correria do dia a dia, a gente sempre vai tender a ir... Boa noite, Fátima, bem-vinda! Na correria do dia a dia, a gente sempre vai tender a pegar a opção mais fácil, a que está mais acessível, a que está mais ao alcance da mão. Ah, que bom saber, Juliana. Obrigada pelo feedback. E aí, se eu não deixo mais ao alcance da minha mão aquilo que eu preciso, eu vou acabar
pegando o que tá mais fácil. Então, eu quero fazer dieta, mas eu não estou deixando a estrutura externa pronta pra mim ali, que seria as refeições, porque comida saudável, ela é mais complicada. A comida que não é saudável, ela é cheia de conservantes, ela é fácil de armazenar, ela é fácil de carregar, a outra não, a outra você precisa descascar, você precisa picar, você precisa ter sempre fresco, então você tem que semanalmente ir lá e comprar, né? Dá muito mais trabalho. Oi, Cal, linda, maravilhosa, que bom que você tá aqui. Estou cumprindo com a minha mentoria, viu? Então, atividade física, outro exemplo. Muitas vezes tenho medo tanto em falar e estar errada ou machucar as pessoas pelo meu jeito de falar. Me fala mais sobre isso, que eu não entendi. Enquanto isso, eu vou seguir com o próximo exemplo aqui, tá? Mas já a Maíra me explica. Então, falando sobre a estrutura externa, a pessoa quer... não, agora é interna. Eu dei um exemplo da dieta, né? Eu não criei a estrutura externa que eu preciso... que bom saber. Não criei a estrutura externa que eu preciso. Aí eu começo a procrastinar e não tenho clareza de que isso está fazendo falta pra mim. Então eu posso achar que é qualquer outra coisa, inclusive incapacidade, falta de compromisso, né? Agora falando sobre as estruturas internas, a pessoa quer fazer atividade física. Tantas pessoas sedentárias no Brasil, né? E tantas pessoas se exercitando também, né? Mas aí o que acontece? O único horário que ela tem, às vezes, é de manhã ou à noite. Então, no primeiro, ela quer poder dormir mais um pouquinho. No segundo, ela quer poder descansar, em vez de ir lá e fazer um negócio que ela vai cansar. Então, às vezes, por que essa pessoa não vai? Porque vai dar trabalho para ela ir lá. Então, na questão da atividade física, é falta de foco no objetivo, é falta de visão do benefício que eu vou ter. E aí eu fico só dependente de motivação para agir na hora. E a gente ninguém tá sempre motivado, né? Então é muito, muito importante a gente olhar para o objetivo também. Isso aqui é um outro problema, tá? Então quem sai da cama mais cedo para ir para academia, vai porque ama fazer isso? Não, mas porque está focado no resultado. Então isso é uma questão de estrutura interna. Eu não estou conseguindo me comprometer tanto assim porque eu estou apegada mais ao processo do que ao resultado. Deixa eu ver aqui. Eu penso em uma coisa, mas sempre tenho medo de pôr em prática. Então, o medo também é uma questão interna, né? Da gente não criar estrutura. Então, é importante você explorar melhor esse medo. O que é o resultado negativo que eu tenho medo que aconteça? É dar errado? É eu ser julgada? E aí, o que eu posso fazer se isso acontecer? Eu posso lidar com isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer para lidar melhor com isso? Então, a partir do momento que você vai tendo clareza do que é exatamente o problema, você pode se cercar de cautelas, né? Talvez dar um passo bem pequenininho, não tão grande, para não ter tanto medo. Eu uso muito isso. Tudo que eu faço, faz tantos anos que eu tô no Instagram, agora que eu comecei com as lives semanais, né? Tudo que eu faço para eu começar a gravar os primeiros vídeos, reels, dar palestras, sempre aos pouquinhos. Então, e aí por que muita gente não faz isso, de ir bem aos pouquinhos? Porque daí parece que não tem a mesma graça. Só que o tempo vai passar de qualquer maneira, né? E a gente precisa entender em relação ao medo e em relação a todas as estruturas internas que habilidades a gente desenvolve. Que hoje, talvez, sempre que a gente estabelece um objetivo, se aquilo é um objetivo e não é já a minha realidade, é sinal que eu ainda não sou a pessoa que eu preciso ser. É sinal que eu ainda não tenho os recursos que eu preciso ter. E é um sinal que eu preciso ir atrás desses recursos. Porque um objetivo não faria sentido se ele já fosse a nossa realidade. Então, e nós somos movidos a objetivos. Então, só que se a gente faz um objetivo muito distante, com um compromisso muito radical, então logo de cara eu quero dar um passo que me deixa muito sobrecarregada, é um passo realmente muito desafiador, aí isso vai me gerar ansiedade. E aí, com a ansiedade, a chance de eu paralisar é maior. Mas eu posso dividir esse objetivo em passos menores, em micropassos, e aí, isso aqui acho que eu dou conta nesse momento. Então, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de esforço, né? É bom, muito, às vezes não.
Muito esforço às vezes vai paralisar. Mas no seu caso de ser medo, é isso, tá? Mas qual que são os piores, o que é o pior que pode acontecer? E se isso acontecer, o que eu posso fazer? E é uma coisa que eu usei muito, principalmente no começo, quando eu me sentia muito exposta e com muito medo, assim, de ter brancos, enfim, eu pensava assim, o tempo vai passar. E se eu fizer algo que foi ruim, se eu fiz, por exemplo, uma live. Eu fiz uma live que eu não gostei, não ficou tão boa, mas eu vou continuar fazendo e vai começar a ficar boa e as pessoas vão ver que ficaram boas, as pessoas não vão lembrar pro resto da vida daquela primeira ou segunda live que ficou ruim. Entende? Eu passei por tudo isso. Então a gente precisa lembrar que aquele mau resultado, ele não é eterno. Né? E não é o fim da nossa história também. Então, isso também ajuda muito. Pode ser procrastinação também nas questões internas um sabotador inconsciente. Então, eu tomei uma decisão, eu quero seguir nessa direção, mas eu tenho um conflito interno que eu não sei, que está inconsciente, que envolve exatamente aquilo. Deixa eu pegar o exemplo que eu trouxe aqui. Isso eu entrei em contato numa aula, foi um caso atendido por um professor meu. Um senhor, ele descobriu que ele tinha uma doença, uma condição lá, e ele precisava começar a tomar remédio todo dia. E tomar remédio todo dia, para muitas pessoas, é uma coisa normal, né? Eu já tomei remédio todo dia, em várias fases da minha vida. Só que para aquele senhor, ele não sabia o que acontecia, que ele não conseguia. Ele não conseguia tomar o remédio, ele não conseguia se comprometer e ele não conseguia melhorar o estado de saúde dele porque ele não tomava o remédio. E aí, fazendo uma investigação mais profunda das questões internas dele, ele se deu conta que ele tinha uma crença de que uma pessoa tomar remédio todos os dias quer dizer que ela é doente, quer dizer que ela é fraca, quer dizer que ela é dependente. Então ele tinha um conflito ali. E aí é uma questão interna a ser resolvida, a ser reconciliada. Será que essa crença é verdadeira? Então nós temos muitos medos, muitas crenças e muitas neuras que às vezes não fazem sentido nenhum. E a gente precisa olhar para isso. Né? Então, mas por que ele deve ter significado dessa maneira? Porque provavelmente ele conheceu alguém que tomava remédios, que tinha uma condição talvez muito delicada, ou talvez fosse uma pessoa difícil, e isso significou alguma coisa para ele. Então nós estamos o tempo inteiro atribuindo significados, nem sempre tendo clareza disso, tendo consciência disso, mas isso também pode ser um motivo de procrastinação. Então, por exemplo, eu quero muito... Por exemplo, a Jamairi falou que ela tem muita vontade de fazer uma coisa que ela tem muito medo, né? E se ela tiver um compromisso dentro dela, se ela já tiver passado por algum tipo de constrangimento na vida dela, de não, eu nunca mais vou passar por isso, né? Então, muitas crenças limitantes começam com o nunca mais. Porque o nunca mais, ele faz com que a gente evite muita coisa na nossa vida. Então, se eu tenho um voto interno de eu nunca mais vou passar vergonha, eu nunca mais vou fracassar, eu nunca mais vou cometer um erro, eu nunca mais vou ser ridicularizada, né? Quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. Então, pra gente ir além do que a gente está acostumado, pra gente ter mais resultados, mais possibilidades na nossa vida, a gente tem que correr riscos. Sem correr risco não dá. E lembrar disso, né? Lembrar que só fracassa quem desiste. Porque é isso, nem sempre foi fácil fazer muita coisa que eu faço hoje. Mas eu precisei continuar. E aí, como que a gente pode lidar com essa sensação de nossa, mas não foi legal isso aqui que eu fiz a primeira vez. Nossa, foi muito ruim. Você colocar na tua cabeça, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou treinando. Eu ainda não sou perita nisso, eu ainda não estou acostumada com isso. Então, muita coisa que eu faço... eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui é treino. Então eu já estou sinalizando para mim mesma que se não ficar impecável não tem problema. E pra gente mesmo, nada do que a gente faz tá impecável, sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Então outra coisa que eu penso é sempre que tem que estar razoável. Se estiver razoável tá bom, mas se for algo pela primeira vez, eu penso, eu estou treinando. Então várias coisas que eu fiz pela primeira vez e com muito medo, eu pensava isso, eu estou treinando. Então, aí o outro exemplo que eu dei aqui é a pessoa realmente fazer um compromisso que é realmente muito desafiador para ela, em vez de desmembrar isso em etapas, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo que eu já atendi várias vezes, pessoas que estudam para concurso.
Se a pessoa quer estudar para um concurso, mas ela coloca na cabeça dela que ela tem que começar estudando 3 horas por dia, e o estado atual dela é estudar 3 horas por semana, ela tá longe de chegar nesse marco. Então, se ela estuda 3 horas por semana, primeiro convém ela se comprometer a estudar 4. Depois que ela estiver estudando 4 por várias semanas seguidas, ela pode se comprometer a estudar 5 por semana, né? Não por dia, que daí seria muita diferença. Olhar para isso, né? Então, se a gente fica nesse lugar de achar que é só força de vontade, de achar que é só decidir de novo, decidir com mais convicção, tentar de novo do mesmo jeito, né? Não, agora vai. Quantas pessoas não fazem isso? Ficam sempre recomeçando, mas não muda. Ser persistente é você persistir naquele resultado que você quer. Mas se desse jeito aqui não tá dando, você vai sempre melhorando. Ah, eu vou testar desse jeito um pouquinho diferente agora. E desse outro jeito um pouquinho diferente agora. Isso é persistência. Se eu vou sempre do mesmo jeito, eu tô sendo insistente. E a insistência às vezes é dar murro em ponta de faca. Então, procrastinei não é questão de decisão, é questão de estrutura. Eu estou criando as estruturas dentro de mim, o meu diálogo interno, as minhas crenças, os meus sentimentos em relação a isso são bons ou não? Eu estou comunicando de forma positiva que eu vou conseguir, eu estou alinhando a minha expectativa com onde eu estou em relação a esse objetivo, com o fato de estar começando, ou eu estou tentando ser imediatista? Ou eu estou querendo dar um passo muito grande que chega a pesar para mim? E os externos, né? Então, eu tô criando um ambiente favorável para o meu crescimento ou não? O meu ambiente está exato. O ambiente que você tem hoje é o ambiente ideal para sua vida continuar exatamente do jeito que ela já tá. Esse é o ambiente que você tem hoje na sua vida. Então, se você quer ter novos hábitos, se você quer alcançar novos objetivos que requerem novos hábitos, é importante você olhar para o que precisa mudar no teu ambiente. E uma frase que eu uso sobre isso é: não existe objetivo realizado sem esforço, como também não existe objetivo realizado apenas com base em esforço. Porque o ambiente tem uma influência muito grande sobre a gente. Então, não importa o quanto eu quero fazer dieta, por exemplo, que para mim é um objetivo bem clássico. Se a minha volta só tem coisas industrializadas, coisas cheias de açúcar, coisas cheias de conservantes, vai ser muito difícil. O esforço que eu vou ter que fazer é muito grande. E aí a gente também tem que pensar que quando a gente pensa só na força de vontade, não tudo é questão de força de vontade, a gente gasta uma energia mental muito grande para se manter no caminho. E aí chega uma hora que esse caminho esgota, que esse caminho enche o saco, e aí que as pessoas chutam o balde. Então a gente tem que tornar o menos difícil possível para a gente se manter no caminho, porque a energia mental que a gente tem é limitada. Então eu posso estar me esforçando tanto em nome daquilo que eu me comprometi, que eu não estou tendo energia mental para outros compromissos que eu tenho também no meu dia a dia, e aí fica muito pesado para mim. Inclusive tem um estudo sobre isso, que 2 grupos foram fazer um teste, e um grupo estava de jejum, ou tinha tido que resistir a uma refeição muito gostosa, e o outro grupo tinha comido uma refeição bem generosa antes do teste. As pessoas que tinham comido bastante foram melhor no teste. Por quê? Porque elas não precisaram gastar energia mental para resistir àquela refeição. Então sobrou mais energia mental para elas se concentrarem no teste. Então, quando eu falo de organização, de planejamento, de criar um ambiente, eu também estou falando de você dar um respiro para sua mente, porque se a sua mente está o tempo inteiro preocupada, focada no modo esforço, isso vai ficar muito cansativo para você, principalmente depois de um tempo. Então, outra coisa que eu faço, eu raramente faço qualquer coisa na minha vida de cabeça. Sempre tá anotado na agenda, sempre tem um lembrete no celular, porque assim sobra energia mental para eu me concentrar no que eu tô fazendo, para eu ter qualidade naquilo que eu tô fazendo, tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá caindo ficha aí? Vocês estão criando as estruturas internas, externas
para fazer o que vocês querem? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? E a solução, gente, é a de sempre, é buscar o aprendizado. Só que o aprendizado não vem quando a gente faz perguntas assim: ai, por que eu procrastinei de novo? Ai, por que eu sou assim? Isso não traz respostas. O que traz respostas? O que pode ter me levado a procrastinar? Eu tô criando as estruturas que eu preciso? As estruturas internas, né? Eu tô me sentindo bem em relação a isso? Ou tem algum desconforto que eu preciso entender aqui o que é? E aí, ter presença, né? Eu comecei a live pedindo para vocês respirarem, porque isso já traz tanta consciência pra gente sobre como a gente tá. Ai, obrigada, Jamari. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz. Muito, muito feliz. Então, fazer essas perguntas, tá? O que poderia tornar essa tarefa mais fácil ou menos difícil pra mim? Então, por exemplo, eu falei no começo da live que eu não tô acostumada a fazer live. Então, tem pessoas que estão aqui pra me dar apoio moral. Isso é um jeito de tornar menos desafiador. Então, como é que você pode fazer? E também, gente, isso precisa ser dito. Pedir ajuda sempre vai tornar qualquer objetivo mais fácil de ser alcançado. Então, quando você tenta dar conta de tudo sozinha, ainda mais, né, na base da força de vontade, fica muito pesado. Então, quem que pode me ajudar? Talvez alguém que faz isso, que tem esse hábito que eu quero ter. O que essa pessoa faz que eu não faço? Será que eu não posso ter uma conversa com ela? Então, isso é um caminho também. Alguém quer fazer perguntas? E o que eu quero que vocês fiquem dessa live? Que o fato de você não ter as estruturas não é motivo para você achar que você não vai fazer, mas é motivo para você ir atrás de ter as estruturas. Se for estruturas externas, fazer ajustes, pedir ajuda, arrumar seu ambiente. Se for as estruturas internas, melhorar o teu diálogo interno, se comunicar com você de forma mais esperançosa, de forma mais amorosa, de forma menos crítica. Eu pulei uma página aqui, socorro Deus. Mais alguns motivos que as pessoas procrastinam. Esse aqui eu tenho certeza que tem gente aqui que faz isso. A pessoa já tem uma rotina muito corrida, muito atribulada, muito pesada e ela quer incluir sempre mais coisas. Não, mas mais isso aqui. Gente, o que acontece isso no atendimento? Nossa, Tainá, como eu procrastino tal e tal e tal e tal coisa. E daí eu começo a fazer perguntas pra pessoa. Tá, mas que horas que você poderia fazer? Aí a pessoa já é uma pessoa que ela já não dorme muitas horas porque ela não tem tempo. Ela tem um monte de obrigações, um monte de compromissos. Não é que ela tá procrastinando, não cabe aquilo na rotina dela. Então a gente tem que prestar atenção se a gente não tá simplesmente se cobrando demais. Se a gente não tá desorganizada demais a ponto de não perceber se aquilo é viável naquele momento ou não. Ver se a gente não pode eliminar alguma coisa para caber essa coisa nova na nossa vida. E aí também pode entrar uma questão interna, que tem pessoas que não conseguem criar espaço para o novo na vida delas, de tanto que elas nunca falam não para nada. E aí elas não têm espaço para a vida delas, porque elas estão sempre atendendo os outros. Então tem que ter cuidado com isso. A pessoa que tem dificuldade para falar não, tem que ver se ela está criando espaço na vida dela. E aí é muito importante colocar no papel, porque daí quando ela for solicitada por alguém, ela vai ter que pensar: puxa, talvez atender essa pessoa vai me custar fazer isso aqui que é importante para mim. Então assim, e isso eu já falei na outra live, né? A gente nunca precisa sair do 8 pro 80, mas encontrar meios termos, negociar. No meu trabalho eu procrastino porque minha agenda depende da agenda da minha chefe. Então talvez não seja procrastinação. Então talvez você esteja interpretando como procrastinação o que às vezes não é. Na vida pessoal eu tenho medo de errar, quero perfeito e não faço nada. Gente, perfeito, nada é perfeito, nada. Até hoje nada que eu fiz eu achei que estava perfeito.
Faça o compromisso de se movimentar. Aprenda. A live passada foi a primeira live que eu fiz sozinha em muito tempo, em anos. Eu fiz a última vez que eu fiz uma live sozinha tinha sido no começo da pandemia, faz muito tempo. Então eu tava compromissada a fazer uma excelente live? Não. Eu tava compromissada em fazer uma live. Eu precisava estar nessa situação aqui, ó, me colocar nessa situação aqui de novo. Pro meu corpo entender aos poucos, exposto e vendo que ele tá seguro, tá tudo bem, que ele não precisa surtar. Que é diferente, mas é seguro. Então, eu tenho medo de errar, quero perfeito, eu não faço. Aí não faz mesmo. Então, quando você se expuser a errar, quando você correr riscos, quando você fizer algo que não ficou bem feito, você pode dizer pra você mesma: eu só estou passando por isso porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Porque eu tô indo além do que é fácil pra mim. Talvez seja o teu diálogo interno que tá te paralisando. Falta atitude de colocar os ensinamentos em prática. Então você já sabe. Mas é isso, tá? Coloca isso no teu coração. Não coloca a expectativa sempre tão alta, tá? Então, puxa, mas eu não tô acostumada a fazer isso, é uma coisa nova pra mim. Como é que eu não vou errar? Não tem como. Aprender com a prática é cometer erros. Nossa, eu faço tanta coisa hoje, coisas boas, coisas que me dão bons resultados errando. Todo o meu processo de vendas e de atendimento foi construído com base em erros. Eu tenho muitas dificuldades de falar não, aí vivo sempre me deixando para segundo plano, vivo querendo ajudar todo mundo e muitas vezes sofro por isso. Qual que é o preço que isso tá tendo para você? Qual que é o prejuízo? É aí que a gente tem que olhar. É importante, em relação a essa questão de falar não, a gente fazer as pazes com o fato de que a gente é limitado. Com o fato de que nós não conseguimos atender todo mundo, nós conseguimos atender algumas pessoas, mas o lado bom disso é que existem mais pessoas que podem atender outras pessoas. Então a gente não precisa se colocar numa posição de carregar tanta gente assim. E quando a gente se coloca nessa posição de ajudar sempre, de ficar disponível sempre, o que acontece? Muitas pessoas vão ficar folgadas e dependentes. Então, em vez de elas criarem uma independência, em vez de elas aprenderem a se virar, elas vão sempre naquela pessoa que elas sabem que vai fazer por elas. Entende? Então, às vezes, o melhor que a gente pode fazer por uma pessoa é dizer não pra ela. Só que a gente precisa fazer uma diferença entre o que é fazer o certo e o que é fazer o que é mais gostoso. Porque agradar todo mundo o tempo inteiro não é sempre o certo, mas é sempre o mais gostoso. Por quê? Porque eu não crio conflitos, porque desagradar é realmente muito desconfortável, mas às vezes o outro precisa de um não para o próprio crescimento dele. E aí muitas vezes vai ser um ato de muita coragem, de muito altruísmo, eu ser a pessoa que vai desagradar para que a pessoa passe por isso. Só que se eu preciso da compreensão dela, se eu preciso que ela me entenda, aí eu tô pensando mais em mim do que nela. Faz sentido o que eu tô falando? Inclusive, pra mim não é fácil falar isso, mas eu sei que eu tenho que falar. Então, quando você coloca limite, quando você fala não, quando você se cuida um pouco mais, o que você acha que você tá fazendo? Eu tô deixando de olhar para as pessoas para olhar para mim. Ai, que egoísta. Só que o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente faz isso, a gente fica esgotado emocionalmente, a gente fica vazio, porque a gente não tá fazendo nada que nos nutre, nada que nos recarrega, nada que nos comunica que a gente se ama, pra gente ter energia pra ir pra vida. E aí a gente vai pra vida muito sem recurso. E quando a gente vai pra vida sem recurso, o que a gente faz? Não de propósito, mas porque é o que acontece. A gente vai muito cheio de expectativa sobre os outros. A gente vai muito sensível. Entende? Então, por exemplo, se eu venho aqui pra fazer essa live, mas eu não olhei pra mim hoje, eu não cuidei de mim, o meu diálogo interno é muito negativo, eu venho aqui implorando para as pessoas gostarem da live, para as pessoas falarem algo de positivo pra mim. E aí isso às vezes até pesa pra quem tá do outro lado. É uma responsabilidade muito grande a pessoa achar que ela é responsável por eu ficar bem. Então quem que é responsável pela Tainá ficar bem é a Tainá.
Quem que é responsável por colocar a Tainá em posição de ajudar as pessoas? A Tainá. Então, quando eu tô em ordem comigo, eu posso estar com o outro de forma mais saudável, de forma mais equilibrada, sem um exagero de expectativas, que qualquer coisa que o outro fizer, qualquer coisa que o outro errar, eu já vou me decepcionar, já vai doer muito, eu já vou ficar magoada. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, a gente tem que olhar pra isso, tá? E a gente tem que olhar pra isso também em relação à própria procrastinação, porque a procrastinação, por mais que ela tenha esse prejuízo, né, da gente não realizar, da gente não se aproximar dos sonhos da gente, também tem aquele conforto. Eu tô só no conhecido, pode até estar ruim, mas aqui eu conheço. Às vezes é melhor do que um desconhecido que pode ser bom, mas que também pode ser muito ruim. E aí eu nunca corro esse risco, então eu tô fazendo uma escolha também. Só que eu quero pagar esse preço dessa escolha, de chegar no final da minha vida, e em vez de estar que nem a Rose aqui da história, feliz, talvez estar cheia de arrependimentos. Então também é importante, em relação a essas questões internas, a gente colocar em perspectiva. Isso é um medo pra mim agora. Nossa, eu não quero errar em relação a isso, eu não quero passar essa vergonha, eu não quero ter essa exposição. Mas essa situação que me dá medo agora, se der tudo errado agora, daqui a 5 anos isso ainda vai ser importante? Se não for, né? Então, assim, pra eu estar aqui hoje, pra eu ser coach, pra eu estar dando lives, eu tomei tanta invertida de tanta gente, de tantas maneiras, só que passa. E cometi erros e me decepcionei, e passei nervoso várias vezes, né? Mas o que eu posso dizer? Que é fácil? Não, eu não gosto que digam que é fácil, mas vale a pena. Então, o que vai determinar se vai valer a pena? O quanto a gente vai persistir, o quanto a gente vai colocar esse espírito de aprendizado. Tem uma afirmativa que é espiritual, que eu gosto muito, que é tudo está a serviço. Então, aquilo que é bom, aquilo que a gente faz e vai bem, é muito bom pra gente se motivar, é muito bom pra gente se sentir capaz, mas aquilo que vai mal vai ensinar algo que a gente não estava vendo, porque se a gente estivesse vendo, a gente não tinha cometido aquele erro. Então é o jeito de aprender. Então, por exemplo, hoje eu estava embalando aqui kits de boas-vindas de clientes novas, e o meu marido olhou eu mexendo ali com os kits e tal, e ele falou assim: puxa amor, você é tão dedicada, né? Você é tão cuidadosa no que você faz, só que eu só tenho um kit. Eu não criei um kit porque eu tive um momento de uau, eu vou dar kit para os meus clientes. Foram a partir de problemas que aconteceram no decorrer dos processos, e eu pensei, como é que eu posso fazer para isso não continuar acontecendo? E eu fui criando esse kit aos poucos, ele não foi criado de uma vez só. Então eu pedia para os clientes: você precisa de um caderno. Os clientes não compravam, aí eu comecei a dar o caderno de presente. Você precisa de um planner. Aconteceu a mesma coisa, eu comecei a dar o planner de presente. Ah, Tainá, mas eu não sei como usar o planner. Eu criei um questionário para a pessoa aprender a usar o planner semanal. Então resolvi vários problemas. E a vida é resolver problemas e ter problemas. Quando eu estava antes de eu entrar no autoconhecimento e despertar e começar a buscar ter uma vida a ser mais protagonista da minha vida, eu era uma pessoa que fugia de problemas, eu não queria ter problemas. Pra mim, o auge do auge era ter paz. E aos poucos a vida foi mostrando pra mim que esse é um objetivo que não pode depender das coisas externas. Senão a gente nunca vai ter paz, sempre vai ter alguma coisa que vai sair fora do esperado, que vai nos desafiar, a gente querendo ou não. Então eu posso me desafiar a fazer uma live, que é uma coisa que eu tô não tão acostumada, mas se eu não me desafiar por decisão, a vida de vez em quando vai me desafiar. Vai acontecer alguma coisa que eu não tô preparada e eu vou ter que me tornar preparada. E são essas situações em que a gente desenvolve habilidades e cresce e amadurece. Então, se você que está assistindo pensar agora aí, quais são as coisas que eu mais me orgulho na vida? Quais são as forças que eu sei que eu tenho? Não, essa qualidade eu sei que eu tenho. Talvez você seja, não, eu sou corajosa, ou eu sou trabalhadora, ou eu sou... Isso veio de situações fáceis e felizes? Ou de situações difíceis? São as situações difíceis que moldam a gente, que ensinam, que fazem a gente crescer, amadurecer.
Faz sentido ou não faz? Qual que foi a grande dificuldade que você passou e que te tornou uma pessoa melhor, mais forte talvez, mais resiliente talvez? Então, às vezes, eu tô me privando de me tornar minha melhor versão, que é, assim, é a parte mais legal de realizar os sonhos. Então, o sonho, você muda tanto, a vida vai te obrigar, durante você persistir num sonho, a vida vai te obrigar tantas vezes a lidar com obstáculos, que vão acontecer imprevistos, que vão acontecer julgamentos, vai acontecer pessoas duvidando de você, fazendo piadas de você, e você vai ter que, ou você aprende a lidar com isso, ou você volta para estaca zero. E quando você percebe que aquilo que antes te paralisava não paralisa mais porque você continuou, isso não tem preço. Você realizar o sonho em si acaba sendo um símbolo. Mas entende como a gente olha para a situação faz total diferença. Tá fazendo sentido, gente? Então, vocês estão criando as estruturas internas ou não? Vocês estão criando estruturas internas para continuar com medo? Não tem problema ter medo. Eu abri a câmera hoje com medo. Mas a gente pode ser carinhosa com o nosso medo. Tá tudo bem. Tá tudo seguro. Tenho mais uns minutos aqui. Vou ler mais um textinho, bem curtinho, para encerrar. Quem quiser fazer pergunta, manda pergunta enquanto eu tô lendo. Esse livro aqui chama A Grande Magia. É um livro muito inspirador, inclusive para quem tem medo, tá? Ela fala sobre vida criativa. Ela é escritora, ela escreveu meio para escritores, mas esse livro serve para pessoas que sonham, para pessoas que têm objetivos e também têm medo. Ela escreveu uma carta pro medo dela, para ela parar de ser parada por ele. E eu vou ler essa carta aqui. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho muito a sério. Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo caso considere absolutamente necessário. Mas eu também estarei fazendo o meu trabalho durante essa viagem, que é dar duro e permanecer focada. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente no carro para todos nós, então fique à vontade. Mas entenda uma coisa. A criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Reconheço e respeito o fato de que você é parte dessa família e, portanto, nunca vou te excluir das atividades, mas ainda assim as suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvios de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. Cara, nem encoste no rádio. Mas acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. Ou seja, tá tudo bem ter medo, desde que ele não dirija. Você dirige. Gente, deixa eu só fazer mais uma vez aqui o convite para o workshop de planejamento anual, que é gratuito, que vai ser muito especial, muito gostoso. Para se inscrever, vocês podem só responder workshop, tanto aqui agora, vocês podem responder isso, quanto depois na gravação que eu vou postar. Vocês comentarem lá, vai aparecer o convite para vocês do workshop, tá? Que vai ser nesse mesmo estilo aqui da live, de uma forma bem inspirada, bem leve, bem humorada, porque de pesada já basta a vida, né?
Então, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse momento. Espero vocês no workshop. Então, segunda que vem, né? Daqui uma semana é o workshop e depois eu volto com as lives, tá? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.